Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio, tá? Estamos aqui para mais uma gravação nossa do bloco de resolução de questões, tá? Hoje vamos começar a abordar a filosofia moderna e especialmente esse grupo, como é um grupo bastante abrangente, com correntes filosóficas muito diferentes, nós vamos fazer por partes, beleza? Essa primeira parte nós vamos abordar especialmente aqueles filósofos, né, conhecidos ali como os defensores do absolutismo. Não é muito bem assim não, mas acho que para ficar mais claro para vocês, nós já falamos um pouquinho sobre eles, né? Seriam aqueles caras ali do século XVI, século XV, né? Desse primeiro período inicial aqui. Então nós vamos resolver algumas questões sobre o Thomas Hobbes, sobre o Maquiavel e sobre o Thomas More. Beleza, galera? Então, vamos lá. Bom, primeira questão aqui sobre o Thomas More, ou Thomas More, né? Esse inglês aqui do século XVI, na principal obra dele, que é a Utopia, que é uma obra bastante cobrada. Esse termo ele é bastante citado, a utopia, tá? Depois vocês vão ver, o socialismo utópico tem relação um pouco com isso aqui. Então vamos lá, galera, falando sobre, obviamente, a utopia, né? Em utopia, tudo é comum a todos. A distribuição dos bens lá não é um problema, não se vê nem pobre nem mendigo, e embora ninguém tenha nada de seu, todos são ricos. Haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre e pacífica, livre de ansiedade e sem precisar se preocupar com a subsistência? Thomas More, A Utopia. Retirado da obra de Thomas More, escrita no século XVI, esse trecho influenciou movimentos sociais do século XIX, que lutaram para, né, se eu já falei com vocês aqui sobre Thomas More, sobre a utopia, sobre o socialismo utópico, acho que vocês devem saber, né, que essa obra, né, inclusive esse aspecto que o Thomas More ele aborda ali no seu livro A Utopia, né, quando ele fala da ilha de Utopia, do Rafael Retrodeu e tal, que na verdade é uma grande crítica ao Henrique VIII, inclusive o próprio Thomas More ele é morto em relação a isso, tá? Então depois isso vai ser de novo, né, utilizado para falar sobre um domínio tirânico diferente. Enquanto o Moros falava sobre um domínio tirânico de um rei absoluto, depois no século XIX isso vai ser pego e abordado e exemplificado para se livrar de um domínio tirânico agora do capital, tá, e do empresariado. Beleza? Então, a resposta correta é a letra C, combater o domínio do capital, o capital simbolizando ali, entre aspas, como um novo absolutismo, como um novo poder tirânico. Beleza? Vamos lá para a próxima. Agora, falando do Maquiavel, talvez da filosofia moderna, o mais abordado de todos os filósofos. Vamos lá. O príncipe, portanto, não se deve incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Nicolau Maquiavel, O Príncipe. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexões sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo o autor, baseava-se na... Ponto importante, galera. O Maquiavel é um defensor do absolutismo? Não exatamente, tá? Ele é um defensor da função do príncipe como esse grande líder, esse aglutinador social, porém, já no final da vida dele, ele começa a falar sobre um regime republicano. Então, ele não é exatamente um defensor de uma monarquia absolutista, mas sim de um poder na mão do príncipe para esse príncipe servir ali como grande aglutinador social, tá? Mas talvez a grande contribuição do Maquiavel não seja nem pela questão da formação de governo, e sim pela ética estabelecida no governo, na qual Maquiavel, tá, é o primeiro a abordar a questão do realismo político, ou seja, que a política ela tem a sua própria dinâmica e a moral utilizada na política ela é uma moral política. Você não poderia se utilizar da sua moral individual, especialmente a moral cristã, já que Maquiavel está falando, né, escreve, né, sobre o contexto de Florença. Ele era um florentino no século XVI, então a igreja vai ter uma participação muito grande, como tem até hoje na Itália, né? Então a moral cristã não deve ser utilizada para assuntos políticos, porque a política tem uma dinâmica própria. Então talvez essa seja a grande contribuição do Maquiavel. Então enxergue muito mais o Maquiavel como um pensador proeminente no realismo político do que exatamente como um teórico do absolutismo. Coisa que, né, é uma certa, até forçação de barra com Maquiavel. Beleza, galera? Então vamos lá. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na
conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe, que é aquela grande máxima do Maquiavel que se há de se escolher entre ser amado e temido, se escolha ser temido. Ou seja, que ele fala que o amor e o medo devem ser características presentes no príncipe, se valendo ali das premissas da virtude e da fortuna, né? Saber aproveitar as oportunidades e realizar as ações aproveitando essas oportunidades, tá? E que o príncipe tem que ter as duas características, ser amado pelo povo, mas também ser temido pelo povo. Porém, ele fala que o amor é um sentimento muito frágil, muito pueril, então que o amor pode levar à traição, mas que o medo não. O medo é mais seguro. Então, que se fosse possível ao príncipe, que fosse amado e temido. Porém, caso ele tivesse que escolher alguma coisa, escolhesse ser temido, tá? Então, a gente pode perceber muito essa ideia do poder tirânico e da moral como sendo características do príncipe, sabendo utilizar essas oportunidades entre os conceitos de moral, entre os conceitos de virtude e fortuna, beleza? Próxima questão, galera. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado, que eu estava falando agora, né? Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazes o bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. De novo, Maquiavel, o príncipe. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como ser guiado por interesses, tá? De modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. E essa é uma máxima que vocês vão olhar tanto na obra do Maquiavel quanto na obra do Thomas More. Por isso que é sempre importante associar esses dois autores, que, de novo, são muitas vezes mostrados como teóricos do absolutismo, mas não exatamente. São muito mais teóricos políticos e da eminência do poder, como que o poder se estabelece, porque tanto Maquiavel quanto o Thomas Hobbes, ambos vão falar muito sobre a questão de a necessidade, tá, desse príncipe, desse poder central, como uma forma ali de convergência, né, da população, de estabilidade social. Então, que seria necessária a figura desse líder, né, desse monarca, tá, como esse grande ser que ele teria responsabilidade para com a sociedade, porém teria que lhe ser entregue o poder, tá? Então, os dois aspectos dá para a gente entender. O Maquiavel, porque ele fala de Florença e ele percebe ali que a Itália, né, a Península Itálica, é muito fragmentada, constantes guerras entre as cidades, entre Veneza, Gênova, Florença, Pisa, entre aspas, tá? Por outro lado, os estados na Europa, como a França, como a Inglaterra, como a Espanha e Portugal, estavam se unificando, tá? Então que a Península Itálica deveria seguir pelo mesmo caminho. Então que ele percebe essa necessidade do poder central. O Thomas Hobbes também tem um aspecto porque ele vivencia a Revolução Puritana. Então ele vê uma guerra civil na qual, segundo ele, ocorre por uma fraqueza dos monarcas de até então. Então seria necessário, né, o monarca ou esse príncipe, essa figura de liderança, para evitar o caos, derramamento de sangue entre os civis. Então, de novo, todo homem reflete do seu contexto, tá? Então, pelos dois contextos que tanto o Thomas Hobbes quanto o Maquiavel estão inseridos, a gente consegue perceber o porquê deles defenderem essa questão, tá, desse príncipe com muitos poderes para poder servir com esse elemento unificador, aglutinador da sociedade. Os dois vão enxergar o homem justamente por ter esse contexto de violência como alguém vil, como alguém, né, de uma natureza ruim ou guiada por interesses. Beleza? Vamos lá, galera. Próxima questão aqui. Texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que eles pode ser oferecido por sua própria força e invenção. Obra, né, o Leviatã, do Thomas Hobbes, a obra mais famosa dele, né? E uma questão que é bem comum ao Enem é geralmente comparar tanto, né,
visões diferentes, tá? Tanto como a formação do Estado, por exemplo, para Maquiavel e para John Locke, por exemplo, quanto, tá? Quanto a ideia da natureza do homem, né? Daqueles filósofos que nós vamos chamar de contratualistas, né? Cada um deles vai ter uma noção diferente de como se formaria esse contrato social. Então vocês podem ver constantemente Thomas Hobbes com John Locke, Thomas Hobbes com Jean-Jacques Rousseau ou Jean-Jacques Rousseau com John Locke, tá? Porque os três vão ter visões diferentes da natureza do homem. Então essa questão ela vai abordar muito isso, comparando a natureza do homem segundo Thomas Hobbes e o Leviatã, e comparando a natureza do homem segundo Jean-Jacques Rousseau e o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Vamos lá. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Bom, galera, então aqui você tem duas visões bastante diferentes, inclusive no texto 2. O Rousseau cita nominalmente o Hobbes, então fica mais fácil a análise ainda, tá aqui, ó. Ele cita nominalmente o Hobbes e a visão da maldade do homem, né? Bom, os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma condição original. Condição original é essas, tá? Então, a condição original, tá, do homem, segundo o Thomas Hobbes, é um estado de guerra. Aqui, ó. Estado de guerra constante. Então, o homem é inimigo do outro homem. Aquela questão do homem ser o lobo do próprio homem, né? Enquanto o Jean-Jacques Rousseau, ele entende o homem como sendo naturalmente bom em seu estado de natureza, tá? Própria paz e mais conveniente ao gênero humano. Esse amor, essa bondade inicial do homem. Então, a condição original para os autores contratualistas é o cerne da obra dos três, tá? O Thomas Hobbes vê o homem como naturalmente mau e propenso à guerra. O John Locke não vê o homem como nem bom nem mau, vê o homem como uma tábula rasa, tá? Tanto que ele é um dos precursores do empirismo. E o Jean-Jacques Rousseau vê o homem como naturalmente bom, a sociedade e a sua dinâmica social que o corromperia. Então, vocês entenderem, compreenderem essa natureza original, o estado de natureza do homem, é fundamental para entender o contratualismo e como Hobbes, Locke e Rousseau vão entender o próprio homem. Beleza? Próxima obra aqui, de novo, agora comparando Hobbes com Locke. Texto 1. Até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governante, com o qual comparei com o Leviatã, tirando essa comparação dos últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou de rei dos soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. De novo, trecho retirado do Leviatã de Hobbes. Texto 2. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconvenientes do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria, pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Segundo o Tratado sobre o Governo Civil, John Locke. Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, aqui ó, que eu falei com vocês, o contratualismo, essa vertente que é uma das mais importantes da filosofia, tá? Discutem aspectos ligados à natureza humana e ao Estado, né? Se fala Estado com letra maiúscula, já sabe que está falando de Estado, a nação, o país. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como uma condição de guerra de todos contra todos. Miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. É aquilo que a gente já viu nessa aula sobre Hobbes, que ele entende o homem como sendo naturalmente mau. Tá? Então, que o homem é o maior problema do próprio homem. Que essa liberdade do homem é muitas vezes confundida com guerra e violência. Né? De novo, o contexto ajuda a explicar. A Guerra Civil, a Revolução Puritana, de 1649. Então, que, segundo Hobbes, seria necessário o homem abrir mão da sua liberdade em torno da segurança, que por mais que o homem
preze pela liberdade, ele tem medo da liberdade do outro, tá? Então que o Estado, na figura do líder, funcionaria como um limitador da liberdade, por outro lado seria um garantidor da segurança, que quando o rei não conseguisse promover a segurança, tá, para os súditos, esse rei poderia ser deposto, que é assim que ele entende, tá, a grande causa da guerra civil, na qual o rei não conseguiu, né, o rei Carlos I não consegue garantir a segurança dos cidadãos, logo ocorre a guerra civil. Beleza, meus caros? Então é isso, valeu galera, tamo junto, abraço, valeu!